Olá, boa noite a todos. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite para cada um dos irmãos. Meu nome é Sidney, sou pastor da Primeira Igreja Batista de Vila Dirce. Hoje é dia 26 de agosto, são 20 horas 5 minutos. Nós estamos dando início a mais uma transmissão ao vivo pelo Facebook, Culto ao Nosso Deus, o que também será gravado e posteriormente colocado nas nossas páginas do YouTube. Então, deixo aqui a saudação a todos os presentes ao vivo e aqueles que estarão conosco posteriormente. Meus irmãos, nós vamos neste momento cultuar, orar, louvar, e eu tenho sempre enfatizado e farei novamente aqui. É importante o seu foco, a sua intenção de louvar, de bendizer a Deus. Nós estamos em culto ao nosso Deus, né? Então, peço a você que, se porventura há algo que possa lhe atrapalhar, que você já antecipe a isso. Procure deixar o seu ambiente silenciado e que você possa realmente, neste momento, se dedicar ao Senhor. Nós vamos falar com Deus. Convido você a orarmos neste momento. Feche os teus olhos, fale com o Pai. Senhor Pai, Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço. Eu louvo ao Senhor pela minha vida. Senhor, como é bom te servir. Obrigado, Pai, novamente o privilégio que o Senhor nos concede de estarmos na tua presença, de cultuarmos ao Senhor, de participarmos do teu reino e nos auxilie, Pai, para que em nosso desempenho possamos oferecer o que há de melhor ao Senhor, que as nossas vidas cheguem a Ti como cheiro agradável. Deus amado, eu nesta noite quero pedir também pelos meus irmãos, pelos seus lares, pelas suas famílias, ser com cada um deles. Deus, eu peço ainda por este culto, por essa transmissão, por tudo que nós utilizaremos aqui, pelas ferramentas, nos concedendo sabedoria, serenidade, ó Pai, para lidarmos com ela, de modo que tanto eu aqui, quanto os meus irmãos nos seus respectivos lugares estejam aptos, ó Pai, a louvar, a bendizer, a ouvir a Tua palavra, cultuando ao Senhor. Senhor, sê com a nossa igreja, sê com o Teu povo, sê com a Tua igreja, Pai. Ajude-nos a cada dia mais caminhar de acordo com a Tua vontade. Ajuda-nos a crescer em comunhão, a crescer em santidade, oferecendo os nossos corpos, como diz a Tua palavra, como sacrifício vivo diante do Teu altar. Sê com aqueles que estão enfermos, ajude-os, com aqueles que estão endividados, com aqueles que estão entristecidos, enlutados, com aqueles que estão depressivos, Pai, com aqueles que estão enfrentando dificuldades. Pai, por favor, sê com cada um dos meus irmãos. Ajude o Teu povo, Pai. Tenha misericórdia de nós. Sê com os nossos familiares, aqueles que têm os seus filhos, sê com eles, aqueles que têm os seus netos, da mesma maneira, com os cônjuges, os casamentos, Pai, fortaleça cada família, Senhor, por favor, aqueles que têm os seus negócios, que são empresários ou microempresários, enfim, Pai, dê a eles também sabedoria, sustente-os nas Tuas mãos, assim como cada um dos seus empregados, dos seus sócios, dos seus clientes. Nós pedimos por todos, Senhor. Tem misericórdia e acode o Teu povo. Ajuda-nos, Senhor. Por favor, protege-nos de todo o mal. Sabemos que o inimigo continua agindo. Sabemos também, ó Pai, que o perverso, o homem mau, também, Pai, tem agido constantemente. Ajuda-nos diante destas situações. Ser com os nossos líderes políticos, com os nossos governantes, Pai,
desde da esfera menor a maior. Por favor, Deus, ilumine a cada um, Pai, e que a tua igreja tenha também a participação, a responsabilidade, influenciando-os com a tua palavra. Por favor, Senhor. Eu peço isso, eu peço também pelo perdão dos meus pecados, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu esqueci de mencioná-los aqui, normalmente na semana eu faço isso, né? E estendo a minha saudação, minha boa noite, de uma forma mais pessoal. E aí então faço nossa irmã Dilza, nossa irmã Débora, nosso irmão João, Ailton, a Maricélia, Gilivânio, Kalina, Jô, Estela, Marinha. A Jô aqui é a Jovenilha, ok. Eu vi só a Jô, tem duas Jô que eu conheço, eu voltei para identificar. Marinha, a Jandira, Severina, a irmã Nádia e irmão Erivaldo, ok? A todos vocês, bênção de Deus sobre a vida de vocês, a graça do Senhor e uma ótima, excelente noite. Vamos dar sequência aqui, louvando a Deus. Nós temos um hineto chamado Maravilhosa Graça. E aí nós vamos celebrar, porque essa graça está sobre nós, sobre as nossas vidas. O que nós vamos entoar aqui é aquilo que Deus já derramou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Basta agora nós louvarmos a Ele por tudo que Ele nos tem feito. Vamos bendizer ao Senhor. Até o fim, o Rei da Glória, o
Aleluias, amém, meus irmãos. Louvado seja o nosso Deus. E aí nós vimos aí nesse louvor, né, um pouco do que implicou esse derramamento da graça do nosso Deus sobre as nossas vidas. Ele tomou sobre si as nossas dores, colocou isso tudo na cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos agraciados, né? Por isso que nós devemos louvar. Realmente, a graça de Deus sobre as nossas vidas é maravilhosa, tem sido maravilhosa e sempre será maravilhosa. Nós vamos ler o nosso texto bíblico. Hoje nós daremos continuidade ao estudo da palavra em Gênesis. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, estamos já no capítulo 48. Nós vamos ver a leitura do capítulo 48, do versículo 17 até o versículo 22. Eu deixei o texto novamente por último, e eu vou colocá-lo à disposição dos irmãos também. Isso é importante para que os irmãos acompanhem. Enquanto eu corrijo essa minha desatenção, essa minha falha aqui, eu já estou fazendo isso, eu vou recapitular um pouquinho para vocês do capítulo, do início do capítulo, aquilo que nós comentamos, né, na quarta-feira passada, até para que nesse contexto a gente tenha condições de compreender melhor o que nos será ensinado aqui nesta noite, né? Bem, capítulo 48, ele começou falando sobre a bênção de Jacó, a adoção de Jacó pelos filhos de José. Então são dois meninos, Efraim e Manassés, na verdade, né, a ordem Manassés e Efraim, exatamente é isso que nós vemos no capítulo 48, essa inversão do mais novo pelo mais velho, e isso porque o Jacó ele tinha ali exatamente a orientação, ele compreendia o modo de trabalhar de Deus, e aí então ele vai fazer essa inversão, abençoando o mais novo como sendo o primogênito. Na quarta-feira passada, nós demos aqui a ênfase sobre os altos e baixos que nós temos em nossas vidas, assim como o Jacó apresentou no capítulo. Então ali pelo menos entre o versículo 6 e 7, o Jacó ele tem a lembrança, né, da triste morte da sua esposa, da Raquel. Então esse é claramente um ponto baixo na vida de Jacó, uma parte triste, mas ele também sabe da bênção de Deus e que ele vai ser prolífero, passando isso aos seus netos, e agora ele está no momento exatamente sob os cuidados de José. Então a vida é assim, nós temos altos e baixos, nós mencionamos isso também na quarta-feira passada. E lá pelo versículo 14, 15, novamente ele fala sobre isso, ele tem lembranças daquilo que Deus fez a ele, ele chega a mencionar Deus, trazendo ali pelo menos 3 títulos, né? Falando de Deus como pastor, Deus como anjo que o livrou de todo mal, né? Então ele exalta Deus por tudo que Deus tem feito. E a gente precisa saber lidar com essas questões nas nossas vidas, desventuras e partes bem abençoadas, né? Momentos em que nós somos felizes também. Bem, diante do tempo que nós tínhamos, não conseguimos completar toda a leitura. Nós faremos a partir de hoje aqui. Então, agora sim, eu já tenho aqui o versículo 17 até o versículo 19, pelo menos para a gente ler um primeiro trecho, e a gente vai analisando e vai comentando com os irmãos, tá certo? Gênesis 48, versículo 17 até o versículo 19. Vamos ler. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai,
a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. E lhe disse: Não, meu pai, este aqui é o mais velho. Ponha a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Amém? Esse é o texto que nós iniciamos então hoje, mas eu ainda assim quero fazer novamente uma leitura com a qual eu comecei quarta-feira passada. Se você estava aqui acompanhando, você deve se lembrar, eu mencionei o texto de Hebreus, capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé, que reflete muito do que está sendo feito aqui no capítulo 48. Como nós não terminamos ele, né, como já disse, eu quero repetir nessa leitura de Hebreus, tá? E os irmãos verem o quanto isso foi importante e quanto isso mostrou a fé de Jacó, sendo, mesmo lá no Novo Testamento, anos, séculos depois, avaliada, demonstrada como um grande exemplo de fé. Hebreus 11, no versículo 13, e depois também o versículo 21. Disse assim o texto, palavra do Senhor: Todos estes ainda viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe a saudaram, reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Esse versículo 13, ele vai se casar muito bem com o versículo 21 da nossa leitura de hoje. Agora, Hebreus 11, 21. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Ok? Bem, vamos dar uma olhada lá no capítulo 48, versículo 17 de Gênesis, e eu quero lembrar, apesar de ainda ter mencionado também na quarta-feira, que o livro de Gênesis tem essa particularidade, mostrando em vários momentos o filho mais novo sendo abençoado, o filho mais novo tendo mais privilégios do que o filho mais velho, né? A gente sabe disso desde Caim e Abel, nós temos alguns outros exemplos como Pérez e Será, né, filhos de Judá, mas eu separei aqui pelo menos os outros casos mais emblemáticos, né, os casos que mais chamaram a atenção. Um deles então está em Gênesis 17, que é o de Isaac e Ismael, tá? Então, Gênesis 17 mostrou exatamente essa inversão, quando o mais novo vai ser mais abençoado ou receber os privilégios de primogenitura do que o irmão mais velho. Diz assim a palavra: Então Deus respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei, e o farei prolífero, e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Ok? Então, a exemplo, como disse, o Isaque, ele foi abençoado e considerado ali a descendência de Abraão e não Ismael, que era o mais velho, né? E depois nós vemos também o outro caso que é destacado no Gênesis, lá no capítulo 27, no caso do próprio Jacó com Esaú, né? No caso lá ele acabou aproveitando da cegueira do pai para poder roubar a bênção do seu irmão mais velho Esaú. Gênesis 27, versículo 27 até o versículo 29. Diz que ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu orvalho e da terra riqueza,
com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que a amaldiçoarem e benditos sejam os que a abençoarem. Okay? Então, apenas para registro, né? É interessante isso no livro de Gênesis. Ou seja, Deus tem os seus planos. Nós vamos falar bastante sobre esse ponto aqui no dia de hoje, nessa mensagem. E é importante que a gente assimile isso, que Deus ele tem o modo dele de trabalhar, ainda que cultura, costumes de uma nação, de um povo, sejam diferentes. Deus sempre vai fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que ele deseja realizar, tá? Bem, nós vimos aqui, e estamos ainda na bênção de Jacó para os filhos de José. Se você tem a curiosidade, antecipou um pouquinho a leitura, 49 nós vamos ter também as bênçãos de Jacó para os seus filhos. Então está abençoando os netos e vai abençoar também os filhos. Mas o que acontece aqui no 48 que diferencia? Por que não juntou tudo para abençoar e abençoou os netos junto com os filhos? E é importante a gente pensar, olhar para isso. Acontece que o Jacó ele chama o José e os filhos porque ele está num processo de adoção dos próprios netos. Uma adoção para que eles recebam a herança da promessa por via de Jacó. Okay? Então, essa adoção, e no costume antigo, ela acontecia num processo, existia um ritual. E exatamente aqui no 48, e nós estamos terminando aqui esse processo, nós percebemos que o Jacó vai seguindo o processo conforme costume antigo. Então, ele fez uma declaração, primeiramente eles faziam isso nesse processo, uma declaração, uma formalização, inclusive os versículos 5 ao 7 lá, ele falou da sua promessa passada e que isso seria passado também a esses meninos. Depois, ele tem a imposição de mãos, que nós estamos exatamente falando nesse momento, que é quando José percebe que as mãos estão erradas, e o processo final seria a bênção. Então, o Jacó está exatamente neste processo. Então, deixando claro que agora aqueles filhos seriam dele. Por isso que o 49 ele vem à parte, vem uma bênção para os filhos. Não precisava adotar os filhos, não precisava criar todo esse processo com os demais, mas sim com Efraim e Manassés, tá certo? Bem, o versículo 18 começa a gente percebe a intervenção de José. José percebe então que o pai está abençoando, e se tem um costume, ele deveria conhecer, ele está invertendo. Então a bênção de primogenitura deveria vir sobre o mais velho, que seria Manassés, mas não, o pai inverteu a posição das mãos e colocou a mão sobre a cabeça de Efraim. E aí a intervenção de José nesse momento. A gente vai lembrar de Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, muito conhecido. Acredito que os irmãos sabem até de cor, mas eu vou colocar aqui para vocês também. Diz lá, Isaías 55, o versículo 8 e o versículo 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Eu chamo a atenção, apesar de já ter lido e falado sobre o versículo 17, da palavra que foi colocada ali. Diz que José não gostou, quando ele percebe que o pai coloca as mãos invertidas. A NVI traz essa expressão, não gostou. A revista atualizada
fala desagradou, deixa eu até corrigir aqui ou conferir melhor, né? É isso mesmo, foi-lhe isto desagradável. Então está acontecendo alguma coisa ali que não agradou José, que ele não gostou, e ele fala, ele estava acostumado a isso, apesar de ele ser um homem de autoridade, mas ele não está exercendo essa autoridade diante do pai. Nós vamos falar sobre isso também, né? Tá como pai e filho aqui, não como o segundo no Egito. Mas ele não gosta do que vê. E eu quero comentar exatamente isto. Às vezes nós percebemos algumas coisas, e muitas destas coisas é exatamente o agir de Deus, e nós não gostamos. E às vezes nós queremos intervir. Eu olho para esse versículo e penso que o Jacó ele estava diretamente alinhado com Deus no que estava fazendo. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Essas são as palavras dele nos versículos à frente, né? Eu sei, né? Ele sabia que estava trocada as mãos, mas ele estava fazendo propositalmente. Nós vamos ver o poder divino sobre a vida dele exatamente no capítulo seguinte, 49, onde ele age como profeta de Deus e anuncia, prediz muito daquilo que vai acontecer na vida dos seus filhos. Então, o Jacó aqui, realmente, notavelmente, homem de Deus. Então, ele indica aquilo que deve ser, os processos, os caminhos de Deus, mas não agrada José, pelo menos inicialmente. É conosco assim também. Às vezes, os caminhos de Deus não nos agradam. Às vezes, os modos, a maneira como Deus inicia um processo nas nossas vidas, nós também maneamos a cabeça e dizemos, não gostei disso. Não foi legal o que está acontecendo, mas, como acabamos de ver em Isaías 55, os nossos pensamentos não são como os pensamentos do Senhor, os nossos caminhos não são como os caminhos de Deus, né? Então, lá na frente, de repente, com o andar da carruagem, a gente vai entender um pouco melhor, e aí então nós poderemos dizer, como Paulo escreveu em Romanos 12:2, que as coisas de Deus, os caminhos do Senhor, né, são a vontade do Pai, boa, perfeita e agradável. Ela sempre será assim, boa, perfeita e agradável. No começo, para nós, pode ser ruim, pode não agradar, mas Deus sempre tem uma agradável, uma boa, uma perfeita vontade, ok? E o Jacó, como tinha dito, ele está diante do segundo homem do Egito, né? Só perdia para Faraó, mas ele está como um homem de Deus. É pai de José, mas ele está também como um profeta, como homem de Deus, e pode o José ficar desagradado, ainda que fosse Faraó, né? Ele vai continuar com o seu processo, assim como fez muitos dos profetas de Deus, que agiram em nome de Deus, desagradaram autoridades, reis, mas permaneceram firmes nas suas ações, nos seus intentos, tá certo? Então, pense bem, reflita bem aquilo que Deus tem feito na sua vida, na minha vida, para que a gente não extrapole, passe de um simples manear de cabeça para algo mais incisivo. Às vezes a gente acaba se rebelando por conta de não gostar dos caminhos do Senhor. Bem, versículo 19 ao 20, vamos continuar aqui, né? O pai, então, recusa e responde para o filho, eu sei, ele vai se tornar um povo tão grande também, o mais velho, né? Apesar disso, o irmão mais novo será maior, e os seus descendentes serão muitos povos. O Efraim, que é então o mais novo dos filhos, ele vai crescer muito. Numa listagem que nós temos, por exemplo, em Crônicas 7, em Números 26, falando de um recenseamento que foi feito no meio do povo, ali mostra exatamente Manassés com um número de homens maior do que o de Efraim. Mas, posteriormente, os números de Efraim vão ultrapassar os de Manassés e ele será visto como uma referência para o povo de Israel, o povo da tribo do norte, isso pós a divisão das tribos na época de Salomão, de Roboão, filho de Salomão,
o povo de Israel, a tribo do norte, algumas vezes vai ser reconhecido com o nome de Efraim. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês de Jeremias capítulo 31, o versículo 9, que menciona isso. Olha só o texto. Jeremias 31, o versículo 9, diz o seguinte: voltarão com choro, mas eu os conduzirei em consolações. Eu os conduzirei às correntes de água por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu filho mais velho. Bem, então a gente vai ver também em Oséias capítulo 7, 1, capítulo 5 de Oséias, um outro texto também de Isaías, que vai mostrar que Efraim se torna essa referência. Os povos do norte, algumas vezes eram chamados como o meu povo Efraim. Efraim vai dar um nome às tribos de Israel. Isso mostra aí a bênção enorme que estava sendo concedida a esses meninos, né? Ainda mais quando a gente compara isso com o texto do versículo 16. Nós lemos na quarta passada, mas vamos dar uma olhada aqui, só para a gente ver uma diferença. Olha só. Na bênção que Jacó estava proferindo para os meninos, no versículo 16, ele chega a dizer assim, ó, sejam esses meninos chamados pelo meu nome e pelo nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Estou lendo a parte B do versículo 16, Gênesis 48, versículo 16. Então aqui o Jacó está dizendo, olha, eles vão ser chamados pelos nomes dos meus pais, Abraão e Isaque, né? Aqui é uma caracterização da bênção formal, daquelas etapas, né, do processo que eu disse, desta adoção de Jacó pelos netos. Então, ele fala dessa bênção, mas agora, no versículo 19 e 20, ele não está fazendo duas bênçãos para os dois meninos, mas aqui é algo mais fora daquele processo formal, né? E aí ele fala que eles não vão ser chamados pelo nome dos pais, mas as tribos é que vão ser chamados pelo nome deles. Então se torna uma coisa muito maior, né? A bênção que Jacó então passa para esses meninos mostra que realmente eles vão ser grandes entre as tribos de Israel, a ponto de não só carregar o nome dos seus antecedentes, mas todas as tribos agora passarem a ser chamadas pelo nome deles, tá certo? Bem, talvez você pergunte, né, pastor, vem cá, essa questão hoje, como que é? Esse negócio do filho mais velho receber a bênção, ainda é assim? Né? Eu sou filho do meio, por exemplo, meu irmão tem mais bênção do que eu, meu irmão mais novo vai ter menos bênção do que eu, como que é esse negócio? Separei um texto, imagino que isso não surja na cabeça de todos, mas pensando que possa ocorrer um pensamento deste, né? Vamos compartilhar aqui o texto de Romanos, capítulo 10, no versículo 12 ao 13. Romanos 10, versículo 12 ao 13. E aí vai responder na palavra para a gente. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o texto aqui de Romanos fala de Deus abençoar todos, não importa se judeu ou gentios. Judeus era visto como a nação abençoada primeiro, que foi chamado primeiro. Gentios vêm posteriormente, vem mais tarde. Os galhos, os enxertos, que Paulo fala um pouquinho nesse livro de Romanos, né? Então, isso vai acontecer. Mas a bênção é para todos, igualmente para todos, tanto para gentio quanto para judeu. Ele vai abençoar ricamente a todos aqueles que invocarem o nome do Senhor. Então, para nós hoje, isso não diferencia. Meu irmão é mais velho, ele vai ser então mais abençoado, porque foi assim com Isaac e Jacó. Isaac e Ismael, foi assim com Jacó e Esaú,
né, com Efraim e Manassés. Não, isso foi lá no passado. Deus tinha um plano, traçando a história do povo de Israel. Para nós hoje a bênção é igual, tá certo? Não importando aí essas diferenças. Bem, versículo 21, vamos caminhar mais um pouquinho. A seguir, o Israel disse a Manassés, acho que eu não coloquei aqui no texto para os irmãos lerem, né? Deixa eu só tentar verificar se é isso mesmo. Nós lemos o primeiro texto até o 19 e ficou do 20 ao 22 para nós lermos. Deixa eu só corrigir isso aqui. Bem, Gênesis 48, do 20 ao 22, nós não tínhamos lido. Segue lá. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros. Que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra dos seus antepassados. E a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Agora sim, lido esse trecho, quero pensar no versículo 21, que fala claramente da proximidade, ou mesmo da ciência de Jacó sobre a sua morte. Ele sabia que estava para morrer. Por isso eu li lá no início, Hebreus 11, versículo 13, e também o versículo 21, que coloca Jacó como um dos heróis da fé, como uma pessoa de fé, né, realmente incrível, porque mesmo diante da morte, mesmo sabendo que estava para morrer, o que estava em foco para Jacó era a promessa de Deus. Muitas pessoas, quando estão diante de um momento como esse, já sabendo que estão para morrer, perdem esse foco, não conseguem manter a fé, demonstrar a fé da mesma maneira. Algumas perdem a esperança, abalam, ficam desestruturadas, mas é até compreensível, né? Diante da morte, diante da ciência da morte, deve ser algo muito trágico. Espero que Deus, me permitindo um momento como esse, me dê serenidade. O Jacó, ele então mostra que o foco dele é na promessa. Eu sei que eu vou morrer, ponto. Mas deixa eu falar para vocês acerca do que vai acontecer, da promessa de Deus, que então será também real na vida de cada um de vocês. Olha só que interessante, né? Então o Jacó, ele não perde esse foco. O versículo 22, que é o nosso último versículo aqui do capítulo, fala da concessão das terras para José. Esse versículo, talvez também um dos mais comentados aqui no capítulo 48, porque há uma tentativa de exatidão sobre as terras, sobre os momentos das conquistas dela, e aqui ele fala um pouco sobre isso também. Então, primeiro ele fala assim, você como alguém que está acima dos seus irmãos, e aí vai variar aí algumas traduções, que pode dar a entender a terra como sendo uma terra de colina, uma terra de montanhas altas, íngremes, ou mesmo colocando José realmente acima dos irmãos, como a NVI aqui traduziu. Quando a gente vai olhar em textos posteriores, né, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, nós temos indicações exatas da terra que Jacó deu a José, como está mostrado aqui no 48:22. O primeiro deles, talvez até a sua Bíblia, se tem nota de rodapé, deve até contribuir, está lá em Josué 24:32, posicionando aqui para que você leia comigo. Josué 24:32. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José.
Então a promessa é assim, eu também não mencionei isso, a promessa de Jacó não é só sobre a tomada da terra prometida, mas ele chega a dizer que até mesmo José seria levado para a terra prometida. José que passou boa parte do seu tempo, da sua vida, né, no Egito, tinha fama no Egito, mas ele também seria levado para a terra prometida. E isso aconteceu, esse texto de Josué 24:32 vai dar provas disso, né? E também deixando claro que a terra que o Jacó deu para José na região de Siquém. E aí a gente lembra o episódio do capítulo 34. Nós já passamos, já estudamos esse capítulo, quando os filhos de Jacó vão, por vingança daquilo que aconteceu com a irmã, da violentação, ela foi violentada pelos filhos de Siquém, e aí eles vão então destruir a cidade, matar os homens da cidade, e aí muito se diz que essa terra é por conta disto. Mas um pouquinho antes, no finalzinho do capítulo 33, nós temos ali a informação de que Jacó tinha pagado por aquela terra. Ele tinha comprado de Siquém, e depois há esse episódio no 34, onde os filhos, então, pela espada, acabam tomando as terras, e talvez essa seja a referência. Eu disse no início do comentário desse versículo que tanto no Velho Testamento quanto no Novo há indícios de que essa terra que Jacó deu para José seja a região de Siquém. Nós temos então também o texto de João, Evangelho de João, capítulo 4, o versículo 5. Vamos dar uma olhada ali também. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Uma região entre os samaritanos, tribo do norte, como disse, Efraim, né, referência dessas tribos, localizada nas distribuições de terra, na terra que foi dada ao filho Manassés, né? Então ali ficava essa região que ficou como propriedade, herança para os descendentes de José, né? Exceto aí Efraim e Manassés, outros filhos dele. Ficou conhecida como as terras de José. Meus irmãos, o que nós vimos hoje no complemento aqui do capítulo 48? Da bênção de Deus. Independente daquilo que pensa o homem, independente daquilo que ele deseja, Deus vai abençoar como ele quer, a quem ele quiser, do modo como ele quer. Então, no caso aqui que nós vimos nos filhos de José, nada interferiu que a bênção de Deus continuasse como ele havia determinado. Se a gente lembrar do que aconteceu no episódio de Jacó, Isaac tinha uma cegueira, foi enganado e por conta desse engano abençoou Jacó ao invés de Esaú. Chegou a suspeitar que não fosse o filho, mas com outras provas, né, que foram produzidas por Jacó, ele acabou abençoando Jacó no lugar de Esaú. Nesse episódio, o Jacó ele estava parcialmente cego, né? Poderia até se enganar ou realmente, o José interferiu, vou trocar as mãos, mas não, permaneceu da maneira como ele via sendo orientado pelo próprio Deus, estava convencido. Isso é interessante, para aquele que desde o ventre da mãe brigou para poder ter a primogenitura, né? Para poder ser o primeiro, brigando ali no ventre da mãe com o irmão, como diz lá atrás dos capítulos. Eu esqueci o capítulo deste episódio, vou até correr aqui para passar para ti também. Isaac me fugiu. Sim, no capítulo 25, né? Esaú e Jacó. E agora está ele, que já tinha sido contrariado com essas ordens, né, sobre a primogenitura, agora está ele servindo como instrumento de Deus para abençoar na maneira que Deus quer. Então pense nisso.
Deus, ele deseja abençoar, e como vimos em Romanos 12, né? Romanos 10, perdão, abençoar a todo aquele que invocar o seu nome, todo aquele que buscar o Senhor. Deus tem reservada esta bênção, não importa se seja gentil, ou judeu, ou grego, ou bárbaro, ou cita, como em outros textos menciona. Deus quer abençoar a todos, ele deseja desta maneira. Não brigue com Deus quanto à sua vontade. Um outro ponto que nós relatamos aqui. Os caminhos dele podem ser diferentes. Pode acontecer como aconteceu com José, desagradar, nós não apreciarmos a vontade do Senhor no momento. Deixa Deus agir da maneira como Ele quer fazer as coisas. Esteja atento para poder entender aquilo que Deus está fazendo. O José, mesmo sendo usado por Deus em muitos momentos, neste momento, ele não teve essa percepção e quase interferiu naquilo que Deus estava realizando. Nós vamos ver, a partir da quarta-feira que vem, capítulo 49, e como também já disse, o Jacó sendo usado como profeta, predizendo o futuro dos seus filhos. Talvez você tenha vontade disso. Eu gostaria também de saber o que vai acontecer com cada um dos meus filhos. Em alguns casos, uma predição um pouco mais próxima, exatamente no momento de êxodo, de conquistas. Em outros casos, uma predição para algo mais no futuro, como no caso de Judá. Bem, nós vamos ver isso na quarta-feira. Deus abençoe a vida de cada irmão aqui, que Deus lhe ajude agora a assimilar e a colocar na sua vida em prática os ensinos do nosso Deus. Amém? Nós vamos orar, nós vamos compartilhar os motivos de orações que os irmãos nos trouxeram, alguns do domingo passado, nós repetimos na quarta-feira também, para que a gente permaneça nesse intuito de orar uns pelos outros, tá certo? Então, a nossa ficha, ela começa com o nosso agradecimento. Então, durante esse mês de agosto, eu tenho permanecendo aí esse motivo de oração, que é o agradecimento pelo aniversário da nossa igreja. Então, mês de aniversário, temos orado pela igreja, não só nesse mês, obviamente, mas dando uma ênfase durante esse mês de aniversário. Orem pela primeira igreja batista de Vila Dirce. Orem, não deixem de orar. E claro, também agradecendo a Deus por tudo que Ele já tem feito em nosso meio. Nós trazemos também a informação da morte da irmã Custódia, que é mãe da nossa irmã Daicy. Daicy, ela tem acompanhado os trabalhos da capelania hospitalar, sempre que pode também. Já estivemos na casa dela e da mãe dela, que faleceu, fazendo culto, fazendo rota de oração. Ela tem sido uma irmã conhecida entre os irmãos desses ministérios. E veio a falecer a irmã Custódia. Orem pela vida dela, pela família dela também. Também temos a informação do falecimento da mãe da Sônia. A Sônia também é uma pessoa que os irmãos da Rota de Oração já conhecem. Nós já estivemos fazendo um trabalho de rota de oração lá, já estivemos fazendo um culto na casa dela também, orando por ela, pelo irmão que estava enfermo, mas veio a falecer a mãe dela. Então também trazemos este nome, essa família, para que os irmãos possam orar. Já no domingo, informamos da melhora do Ivan, pedido da nossa irmã Felicidade. Já há algumas semanas ela compartilhou conosco, que um vizinho por nome Ivan teve um acidente de moto, chegou a entrar em coma, mas que houve melhoras e que ele já havia deixado essa situação de coma. Então, vamos continuar orando por esse, não sei se é rapaz, se é senhor, mas pelo Ivan, por esse homem, Vamos continuar orando por ele, para que a recuperação dele seja completa. A irmã Neuza, também no domingo, pediu para a gente
orações em favor da sua nora, Carol. Nós vamos também continuar em oração. A Raquel também havia compartilhado conosco pedido de oração pela Alana, que é filha da Tamires, que uma criança neonatal está também em recuperação, em tratamento diante dessa questão do seu nascimento. Vamos orar por ela. A irmã Ana Belanda já foi membro da nossa igreja. Ela pede orações pelo Álvaro, que é neto, né? Neto, bisneto, enfim. Ela pede pela saúde desta criança. Nós vamos orar também por ele. A irmã Creuza deu um retorno. Nós conseguimos também, com o auxílio da nossa irmã Maricélia, né? A informação da melhora do nosso irmão Cláudio Guzmão. Na quarta-feira passada, inclusive, orávamos por ele, por uma situação que foi apresentada e que ele teve algumas convulsões, mas graças a Deus ele já está melhor. Então nós vamos agradecer a Deus pelo que Deus tem feito na vida dele e também orar por ele, tá certo? Bem, a partir daqui, compartilho alguns motivos de oração do nosso chat, daquilo que os irmãos estão colocando aí enquanto ocorre o culto, o nosso estudo. A irmã Marinha pede oração pela sua família. E o que eu destaco, né? A irmã Marinha constantemente tem compartilhado conosco, né? E isso é muito bom. É sempre bom ver os irmãos orando em prol das suas famílias. E é constante os pedidos da irmã em favor da sua família, que nós não temos deixado de fazer e aproveitamos para incentivar que você ore pela sua família, que você, tendo amigos, parceiros, pessoas que possam orar com você, coloquem a sua família também em oração, né? Da mesma forma, fez a nossa irmã Nádia, também pedindo oração pela sua família. Reforço, é muito bom, irmãos. Né? Às vezes a gente fica meio acanhado, eu vou compartilhar motivo de oração, eu vou pedir pela minha família, tantos pedem. Não tem problema, peça oração pela sua família e veja, né, que Deus faz em favor da sua família, perceba que Deus age, se dispõe apenas a orar em favor da sua vida, da sua família, isso é magnífico. Bem, deixa eu descer mais um pouco aqui, deixa eu ver se eu não passei por nenhum. Tem alguns boa noite aqui, pedido de oração, acho que eu vi um mais para o final, estou descendo, irmãos. A irmã Ciene, filha da nossa irmã Suzy, ela pede oração pela mãe, por emprego, né? A irmã Ciene também já na semana passada havia comentado, e pela saúde do pai, né? E dos avós também, e por toda a sua família. Ok, irmã Ciene, nós vamos orar pela sua família, temos orado, né? Em favor de cada um, vamos incluir também nas nossas orações aqui. E a irmã Maricélia agradece a Deus pelas orações pela vida da Gersi, na recuperação da sua visão. Hoje à tarde ainda a irmã mencionou comigo, acabei esquecendo de colocar no chat, no slide melhor, mas que bom que a irmã atentou e compartilhou aqui. Também um pedido que já havíamos trazido, né? Já havíamos colocado, e há uma melhora, graças a Deus. Deus tem escutado, tem agido, respondido também às nossas orações. Vamos fazer então estas orações, deixa eu só anotá-las no chat aqui, para que eu tenha condições de na oração não esquecer, e convido você. Até já me veio aqui uma questão, se você nos cultos de quarta tiver oportunidade de ter aí um caderno, uma folha, alguma coisa para anotar as orações, fica aqui a minha sugestão. Anote, ore. Quem está no celular pode printar a tela do celular. Quem está no notebook, né, pode receber depois também esses slides nos informando, nos pedindo, mas siga orando pelos pedidos compartilhados aqui. Bem, vamos orar então, meus irmãos. Santo Eterno Deus, Pai de amor, de toda bondade, nós nos colocamos agora
diante do Senhor em oração, pedindo, Pai, suplicando pelas nossas vidas, mas também pela vida de cada um dos nossos irmãos. Nos unimos concordando, ó Pai, e orando ao Senhor da mesma maneira como o Senhor nos ensinou, pedindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ser misericordioso, Deus, ouve as nossas orações. E sabemos que o Senhor já tem escutado, que o Senhor já tem agido, o que nos faz também te agradecer por tudo o que o Senhor tem feito. Agradeço pela melhora da vida da irmã Gersi, também pela sua visão recuperada. Sim, o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Nós vemos na história e na tua palavra homens que recuperaram a sua visão e agora, Pai, podemos perceber a melhora na vida desta mulher porque o Senhor agiu. Glórias ao teu nome, Deus. Eu quero também, Pai, pedir ao Senhor pela vida da Ciene. Sê com ela, Senhor, também com o seu irmão, a sua irmã, sua mãe, seus avós, seu pai. Conceda, Pai, para toda a família a tua graça. Sê com a irmã Suzy para que ela possa encontrar um lugar de trabalho, de modo que ela consiga sustentar a sua família, reconhecendo a tua mão de poder sobre a vida dela. Ajude ela, Pai, na busca desse emprego. Sê com a saúde de todos ali, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo lhe peço. Senhor, peço também pela irmã Nádia. Sê com a família da irmã Nádia, com o irmão Nilson, com cada um dos seus filhos, Priscila, Simone, Sandra, Anderson. Sê com os seus netos. Abençoe eles, Pai, com cada um dos seus genros, Nora. Por favor, Deus, coloca a tua mão de poder sobre esta família, sobre a vida da irmã Nádia. Sê com a saúde da irmã Nádia, com a saúde do irmão Nilson. Eu rogo a ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, aqueles que não te conhecerem, se houver familiares ali que não te conhecem, ou aqueles que estiverem distante, traga-os de volta, Pai. Coloque-os em teu caminho. Nós estamos pedindo em nome do teu Filho. Pai, eu te peço também pela vida e pela família da irmã Marinha, também pelos seus filhos, pelo Rodrigo, pelo Levi, pela Camila, ser também com a sua nora, Pai, ser com os seus familiares, cada um deles, Senhor. Ser com o irmão Leandro, ser com a irmã Marinha, ajude-os, Pai, em cada decisão, em cada etapa das suas vidas. Apresentamos e colocamos diante do Senhor essa família. Pai, são teus. Por favor, Pai, ser com misericórdia sobre a vida deles. Ó Deus amado, eu agradeço ao Senhor pela vida do irmão Cláudio Guzmão, pela sua melhora. Sabemos que houve um susto, houve uma preocupação na semana passada, mas isso permitiu ver o teu agir sobre a vida deles. Abençoe, Pai, a vida da irmã Creuza, também nos cuidados ali com o seu esposo, Pai, ser com os seus filhos e netos também. Mas, Deus, pedimos especialmente pelos cuidados, pelo teu zelo sobre a vida do irmão Cláudio Guzmão. Por favor, Deus, nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora peço o consolo do Senhor para a família da irmã Daisy, para a família da irmã Sônia. Famílias, ó Pai, enlutadas que perderam seus entes queridos e peço que o teu Santo Espírito seja com eles. Por favor, Deus, conforte-os nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço também, Pai, pela saúde do Álvaro, neto da irmã Ana Belanda. Ser com esta criança, Pai, estabelecendo a sua saúde. Irmã que já teve também alguns momentos de tristezas há poucos dias, Pai, agora te pedimos
que ajude-a para que, por tuas mãos, pelos teus feitos, ó Pai, possamos juntamente nos regozijar em Ti. Ajude o Álvaro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Da mesma maneira, a Alana, Pai, filha da Tamires, pedido da nossa irmã Raquel. Uma criança, Pai, uma vida tão recém-existente, mas que precisa já dos Teus cuidados. Dê sabedoria aos pais, aos médicos, para que esses cuidados naquilo que é responsabilidade deles, eles tenham condições de gerir, de criar, mas aquilo que é teu, Pai, nós suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa criança deixe este processo, o período no hospital, e que ela possa chegar ao lar trazendo alegria a todos os seus familiares. Coloca a tua mão de poder, Pai, em nome do Senhor Jesus. Peço também pela Neuza, pela sua família, pela Carol, ser com ela, Pai. Peço também pelos seus filhos, por cada um deles, pelo irmão Paulo também, seu esposo. Ajude-os, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu peço ainda pela saúde do Ivan. Obrigado, porque já apresentou ali as melhoras, Pai. Obrigado por isso. Agora te peço a recuperação plena sobre a sua saúde. Por favor, Deus, que ele também perceba o teu agir na vida dele. Se ele não te conhece, que venha te conhecer. Se já te conhece, que possa testemunhar dos teus atos na vida dele. Deus, eu quero também pedir pela tua igreja, pelo teu povo, Pai, diante da nossa celebração, do nosso aniversário. Por favor, Deus, continue a colocar a tua mão sobre o teu povo, sobre a tua igreja, possamos agir como uma igreja que agrada ao Senhor. Peço pela minha vida como pastor desta igreja, quanto a tua graça, a tua misericórdia permitir, dando sabedoria, dando a instrução, direcionamento, permitindo que o teu Santo Espírito haja também nas nossas vidas. Peço por cada um dos líderes desta igreja, por cada um dos irmãos que participa, Pai, que é membro desta igreja, por cada frequentador que vem também, Pai, a ser abençoado ali, e por cada um daqueles que ainda virão a fazer parte deste corpo, desta igreja, Pai. Já peço por estes também. Obrigado pela história que temos, pelos irmãos que aqui passaram, pelos teus servos que foram levantados pelo Senhor para agir nesta localidade, para agir, ó Pai, influenciar na vida de cada um de nós. Te louvamos por conta disso. A Deus, ainda quero lhe pedir pelo vizinho da irmã Cleonice, pelo Pedro. Pai, não temos total informações sobre o que ocorre com ele, o Senhor o conhece. Nós pedimos pela vida dele. Ser com ele, Pai, com a sua saúde, por favor. Pai, eu também peço e agradeço, juntamente com a minha irmã Jandira, pela sua vida, pela sua família. Continue a agir, Pai, no meio dos seus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoa os meus pecados. Continue a falar conosco. Eu suplico, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é minha oração por mim e por cada um dos meus irmãos. Amém. Meus queridos, nós vamos louvar a Deus. Nós estamos caminhando para a nossa parte final do culto. O hineto que diz: toma o teu lugar. Deus costuma dizer que ele é um Lorde. Deus, ele não é invasivo. Deus, ele respeita e nos permite o livre-arbítrio. Se nós convidarmos, se nós deixarmos ele tomar o lugar dele, o papel dele, se nós
não acharmos que nós podemos tudo, então Ele vai fazer nas nossas vidas muito mais do que nós podemos esperar ou imaginar. Vamos louvar a Deus e refletir neste inédito também.
estamos nós aqui, Senhor. Amém. Que seja isso a verdade. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Daquilo que nós falamos hoje, quero me despedir ainda pensando nisso. As bênçãos de Deus estão à nossa disposição. E nós também precisamos abençoar uns aos outros. Assim como Jacó abençoou os seus netos, e veremos que ele vai abençoar os seus filhos, é importante que não abandonemos a prática de abençoar uns aos outros, em nome do nosso Deus, que proclamemos bênção às nossas famílias, àqueles que estão próximos da gente. Né? Pense nisso. O dia ainda não terminou. Ainda dá tempo de você falar com alguém da sua família e pronunciar uma palavra de bênção para a vida dele. Amém? Vamos terminar com a bênção que normalmente também nós anunciamos, proclamamos uns sobre os outros, né? Vamos falar com Deus, abençoando também os nossos queridos irmãos. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nos proteja, nos livre, nos guarde. Continue conosco, Pai, e que tenhamos a perseverança de também permanecer nos Teus caminhos. Que o amor de Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, agora e para todo sempre. Amém. Paz, meus queridos, paz a todos os meus irmãos. Uma boa noite, uma excelente quinta-feira que já vem aí. E Deus siga lhe abençoando. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.